Agora sim. Boa tarde. Olá, né? Hoje nós estaremos juntos conversando sobre um tema muito importante para todos nós. É uma honra participar dessa capacitação sobre esse tema que impacta tanto as crianças, aos adolescentes e a nós profissionais também, né? Nós falaremos hoje sobre os sinais e sintomas de violência em crianças e adolescentes, e a gente vai estar fazendo uma visão para a educação. Meu nome é Elaine, eu sou médica, pediatra, trabalho na urgência do Hospital Infantil, sou mestre em saúde pública na área de materno-infantil, pela USP, sou professora da Faculdade de EMESCAN, no curso de Medicina, e estou como referência técnica da saúde da criança na Secretaria Municipal de Vila Velha. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a escola sendo também um local de proteção. Alguns professores podem achar mais alguma coisa, né? Já temos tantos trabalhos, tanta coisa numa escola e a gente ainda tem que conversar sobre essa visão diferenciada. Falar sobre violência, sobre os aspectos de violência, a avaliação dos professores na escola, é falar de conceitos já pré-existentes. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, em 2002, já conceitou a violência como uso intencional de força física, ameaça contra si ou outra pessoa, ou contra um grupo da comunidade. Também o Ministério da Saúde, em 2001, colocou como atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis e instituições. Então, isso entra a área da saúde, entra a escola, né? E, em última instância, também a sociedade. A gente tem percebido em algumas reportagens que a própria sociedade ela tem entrado nas casas, tem retirado crianças que estão sofrendo violência, ela também está se posicionando. No campo dos direitos humanos também é falado sobre a violência em relação aos direitos civis, por exemplo, como a própria vida, né? Ou sociais básicos, como habitação, saúde, educação e segurança. Então, nós temos conceitos já bem colocados. Quando a gente fala que o professor, o diretor, o psicopedagogo vai receber crianças e precisa de um olhar diferenciado em relação à violência, essa violência é doméstica, é familiar. E aqui eu venho colocar um outro conceito, que é a violência familiar, podendo ser ocasionada por qualquer membro dessa família, a criança ou o adolescente. Pode ser de um pai, da mãe, de um tio, do avô, ou de várias pessoas da mesma família. E a violência doméstica, ela é praticada pelo detentor do poder, né? Que pode ser o pai, a mãe, um avô. Então, existem algumas diferenças sutis. Ainda no campo da violência, a gente tem os tipos de violência. Né? A violência física, que é uma força física de forma intencional, deixando ou não marcas, ok? A violência sexual, que é a utilização do corpo de uma criança ou adolescente para a satisfação sexual do adulto ou de um adolescente, né? E isso pode ou não estar associado à violência física, lembrando que a violência contra a criança, a violência crônica, que é passada por anos, né, essa criança, ela geralmente não vem acompanhada de violência física. Tá? Ela vai aumentando a sua intensidade de violência sexual durante os anos. Agora, a violência física aguda, que é geralmente o que ocorre com adolescentes e pessoas mais adultas, no trajeto de casa, no trajeto do trabalho, de um estágio, de um shopping, essa violência, que são assaltos sexuais, ela realmente pode estar, sim, associada à violência física, geralmente sim. Né? Então, a violência sexual tem esses pormenores, ela é crônica ou ela é aguda? Ela é contra a criança, adolescente ou jovem?
A negligência, que é uma falta de cuidado quanto às necessidades próprias da idade. Então, se a mãe não é negligente, ela não vai deixar essa criança passar frio, fome, ela não vai deixar essa criança deixar de ir à escola, de fazer as vacinas, de procurar assistência médica. Então, se eu não tenho a negligência, provavelmente ela vai ser uma protetora em relação aos outros tipos de violência, né? A negligência mostra para a gente a criança mal cuidada, mal estimulada, né? Mal amada mesmo. E a violência psicológica, ela perpassa todas essas violências. Quem sofre violência física, sexual, negligência, tem todo o seu emocional alterado, toda a sua parte psicológica em frangalhos. E quando a gente trata de violência, a gente não pode esquecer essa parte. Bom, então, se eu tenho todos esses tipos de violência, e muitos professores aqui, diretores, psicopedagogos, já devem ter se deparado com crianças que sofreram ou estavam sofrendo vários tipos de violência, associados até, eu tenho que lembrar que é uma violação desses direitos. Violação da vida, porque ela está correndo risco de vida, violação da saúde, violação da saúde mental, então são muitos direitos violados. E aí não cabe ser facultativa a minha atenção, não cabe eu escolher ou não me meter, me envolver com esse assunto. É um dever, não tem jeito, né? E existem leis para que isso seja bem claro, que a gente não precisa escolher entre se envolver ou não. Eu tenho lei. Em 1924, por exemplo, foi a primeira normativa internacional para garantir os direitos de proteção especial à criança e adolescente na Declaração de Genebra. Antes, as crianças eram propriedade dos pais, né? Aquela coisa do pátrio poder, não se mete, que é coisa de família. Então, isso aqui começou a ser pensado em criança e adolescente também ter direitos a várias situações. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também incluía os direitos da criança e adolescente. Em 59, a Declaração dos Direitos da Criança. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição, que culminou a lei, que ela é a lei de maior proteção às crianças e adolescentes no Brasil, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a saúde, por exemplo, a educação, o serviço social, o coletivo, né, precisa entender que é obrigatória essa notificação às autoridades de proteção à infância e à juventude. Eu não preciso ter certeza, eu tenho que, vocês vão ver que vão existir alguns sinais, sintomas, algumas situações que você pode sim ter suspeita de violência, tá? E eu tenho uma lei no Brasil, que é a Lei 8.069, de 1990, muito nova, né, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. E essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Portanto, se a gente não cumpre a lei, né, a gente realmente a gente está descumprindo lei e isso pode ser um crime. Nesse Estatuto da Criança, o artigo 17 já fala sobre o direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo. E no 18A, a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado, sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, tanto pelos pais, quanto pela família ampliada, como por agentes públicos também, executoras de medidas socioeducativas. Então, a gente vê que nós estamos amparados. Nós temos lei, nós temos normativas, né? E agora a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, quais são os locais de proteção da criança? Onde deveriam se sentir seguros, amados, queridos? Família e escola. Será que a gente tem essa sensação, as crianças têm a sensação de ter segurança em casa? Então, a família seria o primeiro local de convivência e socialização, um lugar de proteção da criança e do adolescente. Se essa família falha, a escola não pode falhar.
porque ela seria o segundo local de vivência e socialização, um lugar também de proteção da criança e adolescente. Então, eu tenho falha no primeiro local, o segundo não pode falhar. Nós já tivemos violência, sim, na escola, antigamente, e ela era, no âmbito escolar, dita como disciplinamento disponível. Hoje em dia, a gente sabe que é uma grave violação dos direitos e não cabe mais disciplinar com castigos ou violência. Então, nós hoje estamos aqui porque os profissionais da educação devem lembrar que podem ser a única alternativa de socorro para as crianças vítimas de violência. A única. Se em casa ninguém percebe ou não se importa com essa criança, que pelo menos na escola ela seja vista, não é isso? E vocês vão perceber que tipo de crianças eu preciso ter mais observação. E quais seriam esses grupos de risco? Então, as crianças que não foram desejadas, não foram planejadas. Alguns professores, eles ouvem muito facilmente, eu sou pediatra, eu ouço isso no consultório, em muitas situações no ambulatório, no pronto-socorro, que essa criança não foi planejada, que ela é muito confuso, que ela já estava toda complicada, a família, aí chegou mais um. Então, a gente tem algumas falas que mostram que elas não são muito aceitas, não chegou no momento planejado, né? As crianças prematuras com doenças crônicas que ficam hospitalizadas meses, essas crianças também, se os pais não tiverem uma estrutura familiar muito boa, elas perdem muito vínculo. Elas deveriam estar indo todos os dias visitar seus filhos, mesmo se estivesse na UTIM, para ficar com as crianças, para ter contato, para até colaborar, né? Mas algumas famílias não fazem isso, se distanciam. E aí, quando essa criança tem alta, eles não têm vínculo com os pais. E crianças com aspectos diferentes, né? Aspectos alterados geneticamente, por exemplo, ou sexo diferente. Eu já tinha tanto menino, eu queria tanto uma menina, ou vice-versa, né? E aí você percebe que ele não é bem-vindo. Filhos com capacidade intelectual ou perspectiva de vida contrastante com as dos pais. Então, tem crianças, adolescentes que têm um pensamento diferente, né? Que não tem ambição, não tem a parte intelectual, a inteligência que algum dos pais pode ter, e esse filho, ele também não é bem visto. Filhos criados por outras pessoas, pais distantes, física ou emocionalmente. Então, aqui é muito fácil a gente ver, por exemplo, que tem mães que estão em outro casamento, moram, por exemplo, lá na Serra, e aí o filho ficou nos cuidados de um tio, tia ou dos avós, e raramente vem visitar, né? Então, são os pais mais emocionalmente longe, distante, e são criados por outras pessoas. E nem sempre os pais que deixaram essas crianças serem criadas por outras pessoas, eles checam se eles são bem cuidados, né? Se está sendo bom física e emocionalmente para eles essa convivência. Os filhos também com comportamento difícil, aquela criança que é mais agitado, tem uma hiperatividade, tem uma alteração de um transtorno de conduta, é um opositor, a gente tem esses diagnósticos, né? Essas crianças, elas inclusive sofrem mais violência, tá? Então, filhos de outros relacionamentos, não quero dizer que os padrastos e as madrastas são automaticamente algozes. Nós temos padrastos e madrastas muito melhores do que os próprios pais, mas nós temos um histórico, né? Que em algumas situações os filhos de outros relacionamentos sofrem mais, tá? Então, a gente tem algumas situações que mostram pra gente as características. Quando eu falo em violência física, eu tenho uma violência que é mais fácil de vocês evidenciarem. Vocês vão ver queimaduras, vocês vão ver hematomas, vocês vão ver lacerações. Então, é uma violência que ela se mostra mais.
uma criança que chega drogada, com cheiro de álcool, né? Que há pouco tempo nós recebemos no infantil uma criança de 1 ano e pouco, muito sonolenta, a tia que acordou, que pegou a criança, a mãe estava drogada do lado, no chão, e deu um remédio para a criança dormir, porque ela queria se drogar e queria tomar conta. Então, a criança também foi intoxicada, né? Então, a gente percebe algumas coisas quando eu sofro violência desse aspecto. Mas eu também tenho que ter um olhar. É mais fácil, por exemplo, se vocês quiserem aumentar ali embaixo, né, para a tela cheia, as imagens, por exemplo, de muitas chineladas, cintadas, essas aqui são de amarras no pulso, tá? E é mais fácil da gente conseguir ver essas imagens. Se eu tiver um olhar cuidadoso, por exemplo, essa face, eu tenho tanto a parte já com crosta, né, que é uma lesão de mais tempo, como eu tenho hematoma e mento, como eu tenho lesão perinasal. Então, são vários dias apanhando. E essa criança, é muito difícil isso aqui passar por um acidente de bicicleta apenas, tá? São várias formas de avaliar, são dias diferentes, né? Então, às vezes eu tenho aqui uma fase de crosta já e eu tenho sangramento nasal aqui, porque a face da criança é próxima do braço, do soco. Então, a cabeça e a face é onde eu tenho mais lesões, né? Então, eu tenho lacerações em couro cabeludo por bater com coisas na cabeça, objetos pontiagudos, eu tenho hematomas nos olhos, eu tenho sangramento nasal e também pelos ouvidos, eu tenho dentes quebrados, laceração de mucosa oral, por causa da agressão direta na face da criança. Então, quando é física, por exemplo, uma queimadura que não se justifica, a criança não pega um ferro e pega e bota no seu braço, né? Eu peguei uma criança que tinha queimadura em 2 braços e a mãe me disse que ela quis segurar o ferro. Então, quer dizer, se ela quer segurar o ferro, a ponta do ferro tem que estar para um lado e a base do ferro para o outro. Como é que eu tenho 2 pontinhas do ferro, né? Aquele ângulozinho igualmente nos 2 braços? Alguém fez aquilo. Então, são coisas que a gente não pode deixar passar, né? Porque a história não convence a gente. E aí, eu também tenho a violência que vista por negligência, é uma aparência negligente, é a criança que está com uma roupa que não condiz com a temperatura, com o clima, é uma criança que tem cabelo sujo, o corpo é sujo, né? É uma criança com ou é desnutrido, ele, por causa dessa falta de cuidado, ele tem um desenvolvimento inferior, esperado para a sua idade, ele pode ser mais agitado, desobediente, ter esse comportamento desafiador, agressivo. Eu preciso mostrar que eu estou passando uma situação horrível. Como é que uma criança mostra isso? Ou ela se cala, ou ela é completamente apática, ou ela é muito agitada, ou ela é muito agressiva, né? Então, antes de se encaminhar um paciente para uma unidade básica, um neurologista, eu preciso saber o contexto, eu preciso conhecer essa família, eu preciso chamar, saber o que está acontecendo. Então, é a necessidade de eu ver a criança de forma integral, não é? A violência sexual, ela frequentemente ocorre dentro de casa, principalmente para crianças, que se perdura até na adolescência. Geralmente são pessoas bem conhecidas, pais, mães, padrastos, avós, tios, irmãos, né? E essa criança, ela é confusa, ela não sabe, porque é uma pessoa que teria que estar protegendo uma pessoa que ela conhece, que ela ama, inclusive, porque faz trocas de brinquedo, de doce e tal, e ela, no início, se sentia bem, era uma sensação boa, afinal de contas, a criança também tem sua sexualidade, só que depois ela vai percebendo que não é certo, que não tá bom, que tá errado, e ela não quer mais. E a partir desse momento também pode ter a violência física associada, quando ela fala que vai contar, quando ela fala que não quer mais, e aí vem a coação. Então, a violência sexual também, nós vamos ter algumas situações para pensar nelas. E aí o adolescente chega
a gente com quadros psicopatológicos importantes, como depressão, comportamentos destrutivos e autodestrutivos, delinquentes, agressivos, desinteressados totalmente pela vida escolar. E aí a gente vê aquele adolescente. Eu não sei o histórico desse adolescente. Geralmente, quando eu faço uma terapia e tal, eu vou ver que esse adolescente vem sofrendo há muito tempo. Você pega adolescente que já tentou suicídio não sei quantas vezes, por causa de quê? Que vida é essa que esse adolescente está tendo? Ele está cheio de cortes, é o chamado cutting. É para chamar a atenção. Por que esse adolescente tem que chamar a atenção assim, tão dolorido? Ok? Então, eu venho aqui chamar a atenção em relação ao porquê. Por que um adolescente está com uma obesidade mórbida? Por que ele está com anorexia? Qual é o âmago dessa situação? Qual é o ponto central? E a violência psicológica vai passar por todas essas violências, porque não é possível ser tão violento, sentir tanta violência e psicologicamente estar estável, né? Aí a gente vê a percepção desses educadores. Se eu tenho violência física, tem aquela percepção das lesões em pele, né? São os hematomas, as contusões, né? As escoriações. Eu tenho os indicadores comportamentais também que os professores também observam. Que, por exemplo, a criança com históricos de fugas do lar, né? Baixa autoestima, ele tem distúrbio da fala, ele se isola, tem uma carência afetiva imensa, às vezes regressão a comportamentos infantis, apatia, muita dificuldade para acompanhar as matérias, né? E essa negligência pode também ser percebida pela higiene, né? Pouca atividade motora. Então, por exemplo, uma professora de, como chama, de creche, né? Ensino infantil, né? Uma criança que, por exemplo, já teria que estar ficando em pé no berço, brincando, tentando balbuciar, falar algumas palavras e ela é quieta, ela é deitada. Se você coloca ela para andar, ela tem dificuldade de andar, já deveria estar andando, porque ela é largada nesse berço em casa, ela não é estimulada, ela é negligenciada também. Então, toda alteração, tanto psíquico como motora. E essa percepção, por exemplo, se for por violência sexual, a gente tem algumas situações. Por exemplo, psicossomática sem causa clínica. Por exemplo, uma adolescente ou uma criança que tem muita dor abdominal sempre, né? Que tem muitos vômitos sempre, sem outras causas, sem febre, sem diarreia, sem outras situações, mas ela é muito sintomática, né? Isso é uma forma que a gente chama psicossomática do sofrer. O corpo, ele vai dar uma porção de chance para alguém perceber. As doenças sexualmente transmissíveis é mais difícil de vocês perceberem, mas vocês percebem uma criança que deveria já ter um controle esfincteriano e ela ainda continua sujando as calcinhas, fazendo xixi nas calcinhas, sente dor para se sentar, prefere assistir a aula em pé, tem um comportamento hipersexualizado, erótico para aquela idade, baixo nível de autoestima e está querendo agradar sempre aos colegas, aos professores, e está sempre querendo estar à disposição, né? E muito cuidado com esse temperamento. A gente tem esses indicadores, né, de abuso sexual. Então, por exemplo, uma criança que, vamos supor, tome banho na escola e a gente é percebido um odor vaginal, um corrimento na calcinha, a criança se coça demais, tá? Ela pode ter dificuldade, inclusive, na hora do lanche, de engolir, porque a gonorreia na garganta, ela provoca uma inflamação em amígdalas. Então, o sexo oral, que essa criança é obrigada a fazer, pode causar, por exemplo, esses reflexos de engasgo e vômitos por dor, por ter amígdalas inflamadas. E aí você sempre percebe quando a criança está com vontade de comer, mas não consegue, tem esse reflexo de vômito, de náusea e sente dor. O inchaço,
sangramento nas áreas de vagina e ânus, né? Então, você observa que essa criança não anda normalmente, ela anda como se estivesse sentindo dor por causa de sexo anal. Como a gente já falou, o controle de esfíncter diminuído. A gravidez precoce, como a gente viu agora com essa menina, é o auge, né? É quando a gente não tem como não dizer que essa criança vem sofrendo violência. Eu posso também ter uma criança que, de repente, subitamente começa a perder muito peso ou ganhar muito peso. Tá? Então, eu tenho algumas situações que pode me levar a pensar sim. Eu ainda tenho algumas provas e materiais. É uma criança com muito medo, é uma criança que tem medo de ficar sozinha em algum lugar, ou que quando alguém chega, até da própria família, para buscar na escola, fica em pânico. Tá? É um sentimento que a criança não gosta de estar junto com aquela pessoa. Tem medo de escuro, lugares fechados, tem mudanças súbitas de comportamento. Uma hora ela está tranquila, outra hora ela está agitada, uma hora ela está bem, daqui a pouco ela está chorando. E uma sensação de regressão a comportamentos infantis. Chora sem causa aparente, e também fora daquele contexto para a idade, para o local, né? E faz xixi, e chupa os dedos. Então, a sensação é que essa criança está regredindo, ela não era assim, o que está acontecendo, tá? Além de tudo, tem as tristezas, como a gente falou, a autoflagelação, a sensação de culpa, vergonha, esses comportamentos que vão desde a depressão até a agressividade. Ela tem uma ansiedade, um comportamento sempre tenso, está sempre em estado de alerta, porque ela precisa ficar assim dentro de casa. E, às vezes, quando esses irmãos mais velhos são os agressores, ela tem sentimentos agressivos, ela é raivosa contra esses irmãos que estão, às vezes, na mesma escola, ou quando os pais, um dos pais ou os pais vêm buscar, ela é agressiva. Bom, a sexualidade existe na criança, né? Agora, a sexualidade, ela tem que estar de acordo com a sua faixa etária. E aí, esse interesse e conhecimento súbito por algumas questões sexuais não são usuais de acordo com a idade. Né? A expressão de afeto sensualizada, a provocação erótica também é inapropriada. Brincadeiras sexuais persistentes com amigos, animais, brinquedos, masturbar-se compulsivamente. Eu tive uma criança de 3 anos que os pais vieram conversar comigo, e ele se masturbava, se jogava no chão, ficava se arrastando de barriguinha para baixo, no shopping, no supermercado, na igreja. Então, era uma masturbação compulsiva. E com a gente conversando, a gente percebeu que ela deixava a criança em contato com uma prima mais velha, ele voltava triste de casa para casa, quando estava nesse lugar com essa prima, vendo o filminho, né? Então, e dormia no quarto dos pais. Será que ele estava vendo as relações sexuais dos pais? Sempre dormiu no mesmo quarto, ele tinha 3, 4 anos, junto com essa história de estar com uma prima mais velha. Então, são situações que a gente não pode deixar passar. Não é coisa de criança, não é coisa de criança, né? E desenhar órgãos genitais com detalhes, né? Então, existem crianças de pouca idade que desenham órgãos genitais e cenas de relação sexual com detalhes. Tá? Isso, algumas psicólogas, não sei se já tiveram essa experiência de trabalhar com desenhos, com crianças que foram violentadas, elas não conseguem se expressar falando, mas se expressam por desenhos, tá? E aí, isso tudo também vai mostrar esses hábitos corporais higiênicos, né? Ela abandona esse comportamento infantil também, ele começa a ter esse comportamento mais sexualizado, que com o tratamento, com afastamento dessa situação, isso depois volta, a criança volta a ter o seu comportamento infantil, né? Os hábitos, como a gente falou, perda de apetite,
Às vezes alguém da família vem conversar com o professor ou com alguém da escola que o menino não dorme, que ele chora demais, que ele tem muito pesadelo, que o sono dele é com gritos. Essa criança, ela pode estar sofrendo violência sexual à noite, madrugada, ela não consegue dormir, ela não pode dormir. E se ela pega no sono por tanto cansaço, esse sono é conturbado. Algumas professoras percebem crianças muito sonolentas durante a aula, de dormir mesmo. Por quê? Porque elas passaram a noite em vigília. Alguém pode entrar no meu quarto, né? Então, essa resistência de brincar, de atividades físicas, a história de fuga de casa, né? Prática de alguns delitos e algumas situações, quando mais velhos, de envolvimento em situação, a exploração sexual. E lembrando que não é prostituição, né? A criança não vende o seu corpo, ela é explorada sexualmente por um adulto. Tá? Então, toda vez que vocês souberem que tem uma menina de 10 anos, uma menina de 11 anos, que está se relacionando com alguém mais velho, por um prato de comida, como eu já soube, para que tenha comida para os seus irmãos, que a mãe saía, ficava dias fora, era usuária de droga, e ela começou a usar o seu corpinho de 9 anos. Isso ela não era uma prostituta, né? Alguém explorava ela sexualmente, ok? E, além disso, algumas crianças chegam ao uso de drogas mesmo, tanto para venda como para próprio uso, né? Ela vê isso em casa e é uma forma também de ter uma percepção diferente de tudo que está acontecendo. E aí tudo isso mostra o desempenho escolar e uma frequência escolar diferenciada, né? Eu tenho alunos que são muito assíduos e pontuais, chega a ser exagerado, chega antes da escola abrir e não quer ir embora. Porque ali é um lugar onde ele se sente paz, se sente seguro, ali ele pode ter tranquilidade, ele não vai ser molestado ali, ok? Então, são crianças que têm resistência para ir para casa depois da aula. Assim como eu tenho crianças que não vão à escola, porque se ela tem ferimentos, se ela tem cicatrizes, né, os pais não vão levar. Ela precisa cicatrizar, diminuir aquele ferimento para que não desconfiem de nada. Mas aí a escola, ela tem uma forma de mandar buscar, né? Porque nós temos que notificar. Eu tenho que notificar se a mãe não está fazendo as vacinas, por exemplo. E aí tem que ter busca ativa dessa criança. Assim como uma criança que está tendo muitas faltas, né, e não teve nenhuma justificativa, eu preciso também notificar isso ao Conselho Tutelar. E aí a gente tem as quedas injustificadas, né? Injustificadas porque a gente ainda não conseguiu analisar bem por causa de que essa frequência diminuiu, essa concentração, esse aprendizado e a pouca participação nas atividades. Tudo isso pode ser um reflexo de violência. Então, daí a gente se reuniu hoje. Esse conhecimento, a escola precisa ter conhecimento sobre a dinâmica da violência contra a criança e adolescente. Ela precisa saber manejar essas situações de forma satisfatória, segura e não ignorando esses sinais, né? E eu não posso pensar que é um problema de família, que é um problema entre eles lá, não vou me meter, eu sou professora, eu estou aqui para ensinar história, eu estou aqui para ensinar português. Não, não é assim. A gente já viu que nós temos leis, né, que nos regem e nós precisamos, sim, ter proteção integral para essas crianças e adolescentes. Mas eu tenho uma notificação muito reduzida pela escola. A minha notificação de violência é muito reduzida pela escola. Por que será? Então, esses professores, diretores, eles têm uns sentimentos ambíguos associados ao desejo de não se envolver. E aqui eu falo mais, muitos médicos também tem o desejo de não se envolver, inclusive de não atender aquele paciente que veio lá escrito suspeita de abuso, suspeita de violência sexual. É 1000 vezes melhor a gente atender uma pneumonia, uma dengue, do que você atender uma violência. É consulta para lá de meia hora, 1 hora, e é envolvimento de vários componentes da equipe. Então, realmente, a nossa vontade é de não se envolver.
mas não tem jeito, né? Eu também posso ter uma notificação reduzida porque eu não conheço esse meu sistema de garantia de direitos. Então, o professor pensa, ok, eu vou levantar a confusão danada, eu vou fazer, eu tenho uma suspeita, sim, até porque eu tenho todos aqueles dados que nós vimos anteriormente, todos aqueles sinais, sintomas, aquelas provas e materiais que a gente conversou, mas o que eu vou fazer depois disso tudo? Não é? Então, esse sistema de garantia de direitos, toda a escola, todo diretor, toda a equipe de educadores precisa conhecer do seu território. O que é esse sistema de garantia de direitos? É um sistema que está organizado a sua rede de proteção do município contra a criança e adolescente. O que eu tenho para me ajudar? Eu tenho um conselho tutelar, eu tenho delegacia, eu tenho vara da infância, eu tenho um CRAS, um CREAS, eu tenho unidade de saúde próxima, eu tenho um pronto-socorro, eu tenho um juiz da infância, secretarias, Ministério Público, né? Eu preciso, professor, o diretor também faz parte desse sistema de garantia de direitos. Um CAPS, um CAPSI. Então, a escola precisa saber como que ela pode trabalhar, qual é essa rede que eu tenho. Então, eu tenho locais que eu não tenho conselheiro tutelar, mas eu tenho uma delegacia, eu tenho um CRAS, eu tenho uma vara da infância, né? Então, eu preciso saber realmente como que eu vou ter essa rede de proteção. E também falta de conhecimento da importância do contexto da escola nesse enfrentamento de violação de vários direitos, inclusive do maior deles, que é a vida, a saúde mental, né? Então, a escola tem que entender que ela é a segunda porta, sim, de proteção, né? E aí a gente não tem ações desenvolvidas para prevenir a violência na própria escola. E isso tem que ser conversado. Então, quais são essas ações possíveis? O que a gente está fazendo aqui, capacitando os professores para perceber esses indicadores de violação, criar espaço de escutas para todos os profissionais envolvidos. Não é fácil lidar com violência, não é fácil. A gente precisa de apoio, a gente precisa de equipe multidisciplinar, a gente precisa discutir o caso. Não sou eu, professor, que vou resolver, que vou fazer tudo sozinho. Eu preciso de um grande apoio na escola, quem são os envolvidos para esse assunto. Eu preciso evitar a revitimização das crianças e adolescentes. Conta para mim, agora conta lá para o diretor, agora conta para a psicopedagoga. Eu não posso fazer a criança passar pelaquela trauma, pelaquela sensação de tristeza várias vezes. Então, às vezes, eu preciso fazer um relatório, conversar com a criança, geralmente a professora é que tem mais contato com a criança, e eu preciso, às vezes, estar junto com outros para que seja ouvido de uma vez só. E eu preciso ouvir, eu preciso acreditar na criança, eu preciso acreditar, né? Então, a gente teve o caso agora de uma criança de 5 anos, que foi ela que falou para a tia que a irmã de 12 estava sendo molestada pelo pai. E aí, essa menina de 5 anos conversou com a tia. A tia acreditou. Ela acreditou. E aí, quando essa outrazinha maior chegou, ela deu um jeito de conversar com a adolescente e essa adolescente contou tudo. Então, a de 5 anos. Então, a gente precisa ouvir e acreditar sim. Tá? E aí, a gente vai lembrar que, eu não sei bem sobre isso, mas o Estatuto da Criança, ela tem o artigo 13, 56, 245, e a Lei de Diretriz e Educação também, 9.394, estabelece que o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente o conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, como que vocês estão? Vocês têm material para trabalhar sobre isso com as crianças, com os adolescentes, com os pais, com os professores? Vocês recebem esse apoio didático? Eu não sei. E aí, como os profissionais podem atuar como facilitadores de prevenção? Propiciando troca de experiência entre pais que já passaram por isso,
na mesma fase, são grupos de pais que vão contar a sua história, criando esses espaços com os pais e cuidadores para compartilhar experiências e tirar suas dúvidas e ouvir relatos, né, de situações até muito difíceis, mas como que elas enfrentaram, como que foi que elas superaram aquilo tudo. Então, num grupo de pais, eu jogo na roda uma frase e ali vem quem já passou e como superou, quem está passando e quem está em dúvida se está passando aquilo. Então, são momentos muito ricos que não pode ser perdido. Então, a gente tem o Estatuto da Criança, do Adolescente, que a gente pode, por exemplo, eu posso colocar isso em discussão com os alunos. Posso discutir isso. O que é o Estatuto? Quais são os artigos principais? Eles podem fazer uma pesquisa e discutir sobre isso. Eles podem fazer sobre Lei Maria da Penha, sobre o que é bullying, direitos humanos, Código Civil, estudar a história dessa, conversa dessa. A gente não está saindo do nosso currículo, a gente está trabalhando a prevenção de violência. E com certeza deve ter muita história interessante das crianças. Então, eu posso também trabalhar esses temas com os pais, né? Posso falar uma frase de um Estatuto da Criança, da Lei Maria da Penha. Ali a gente já vai saber muita coisa, a gente já vai perceber muita história familiar. Eu posso também lembrar que eu preciso fazer essa reunião com os professores. Eu preciso dar voz aos professores, às angústias que isso causa, as indecisões, as interrogações, como fazer, como encaminhar, né? E eu preciso saber que quando eu me suspeitar por todos esses pontos que nós conversamos, eu não vou suspeitar por causa de um hematoma que a mãe falou que ele caiu de bicicleta. Eu vou suspeitar porque hoje ele veio com esse hematoma. Amanhã ele veio com outro. Aí, na outra semana, ele está com abertura na cabeça e a mãe nem levou no pronto-socorro, né? E aí, no outro, ele veio todo sujo. Então, são situações que eu vou percebendo, que eu vou fazendo. Eu acho que vocês devem ter algum relatório de alunos, alguma coisa assim, como a gente tem prontuário de paciente. Então, eu suspeitei, primeira coisa, eu vou acolher esse meu paciente, um local calmo, um local tranquilo. Eu vou, de modo algum, responsabilizá-lo pelo ocorrido. Então, eu não vou falar para ele nunca que ele é uma peste, que ele não para, que ele é agitado e que ele é agressivo, e é por isso que ele apanha tanto assim. Os pais dele batem muito nele porque ele é terrível. Né? Ele é uma peste, não posso responsabilizá-lo disso, porque isso não pode acontecer. Porque essa criança é assim, porque ela é agitada. Ela tem alteração de comportamento ou ela está mostrando, pedindo socorro? Tá? Então, eu preciso tentar romper esse pacto de silêncio que encobre essa situação. Existem crianças que têm os tratos, né, feito com os pais, com os avós, com os tios, com as mães, em relação aos segredos. Então, esse é o nosso segredo, né? A gente não pode contar. Se você contar, eu posso ser preso, e aí ninguém mais vai dar comida para vocês. Ou você pode ir para o abrigo, e aí eu vou ficar aqui, você que vai sair. Então, existem muitas situações de tortura mesmo, né? E a gente precisa romper com isso e enfrentar a questão. Mas em algumas situações, por exemplo, a gente tem que refletir. Isso foi retirado de um trabalho em relação à violência na escola e a percepção de professores. E uma delas colocou, eu encaminho para a coordenação. E lá são tomadas iniciativas legais, porque eu sou só a professora. Ela é só a professora. Ela é a pessoa que está mais em contato com aquela criança, fora da família. Talvez a pessoa que ele tem mais segurança, a pessoa que ele tem mais empatia. Ela não é só a professora, né? Quem será que vai estar mais perto dessa criança? É ela ou um diretor, um coordenador de escola? Quem ele vai se sentir mais acomodado, né? Bom,
Quando eu aciono essa equipe pedagógica administrativa para notificar maus tratos, aqui tira maus tratos, tá, gente? Vamos botar violência mesmo. Maus tratos é uma palavra bonitinha para violência, tá? O professor precisa apresentar provas? Não. A lei é clara, somente a suspeita é necessária para que a notificação seja realizada. Então, a suspeita, ela é embasada. Ela é embasada em sinais e sintomas da criança, porque aquela criança que chegou toda quebrada, né, cheio de sangramento, né, não consegue sentar, a calcinha está suja de sangue, a criança está com a boca sangrando, essa criança é óbvio, você vai colocar no seu relatório que ela está assim. Mas tem aquelas que vai dando os sinais, né, comportamentais, né? Comportamentais, os sinais em relação à frequência escolar, ao que ela está aprendendo ou não, isso tudo são sintomas também, né? E não é necessário o professor descobrir quem foi o responsável. Na verdade, a gente nem pergunta quem fez, né? A gente não faz perguntas objetivas. A gente abre para uma conversa, para que ele se expanda, que ele consiga falar alguma coisa. É um erro a gente direcionar as perguntas, tá? E aí, o professor pode ser responsabilizado por não comunicar os casos. Isso aí entra não só o professor, mas também entra o diretor da escola, porque é a instituição que deve fazer a notificação. O professor deve levar o problema, levar seu relatório, os seus porquês, né? E a instituição precisa notificar, né? Deve partir da equipe. Então, ela pode sim ser responsabilizada. Por determinação do ECA, o professor pode ser legalmente responsabilizado pela não comunicação de um caso que posteriormente se confirme como violência. Então, eu falo sempre, por exemplo, para os médicos, se você não tiver no seu prontuário bem definido, bem organizado, todos os seus encaminhamentos devidos, e essa criança daqui a outros dias passar numa UPA ou mesmo aqui e vier a falecer e fizer uma avaliação do óbito, o juiz da infância ele pode perguntar por causa de que você não notificou aqui? Já existia muita evidência, né? Ele pode sim te responsabilizar legalmente, tá? Assim como o professor, a instituição. E aí a gente tem, né, os órgãos públicos, que é a identificação e a notificação, as vigilâncias, as secretarias de saúde, que é justamente para que organize políticas públicas naquela área, onde eu tenho mais problema, o que eu tenho ali naquela região, eu tenho essa minha rede de proteção, eu preciso formar a rede de proteção. Eu tenho a escola e a saúde, que tem que ter essa formação inicial e continuada, eu não sei, parece que os professores na faculdade, eles não têm, ou agora começaram a ter, antigamente não tinha, assim, alguma matéria trabalhando tanto essa visão da educação com a violência. E isso deve ser continuado, como a gente está fazendo aqui, atualizado informações, né, as leis novas. E o Conselho Tutelar, a Delegacia, Ministério Público tem que dar celeridade às denúncias, não pode engavetar, porque isso aí é uma vida que pode estar correndo risco. Então, se eu tenho uma criança que sofreu violência, eu tenho essa suspeita muito clara, o que eu faço? A instituição deve notificar, eu tenho que entrar em contato com o Conselho Tutelar, eu não tenho conselho, eu vou para a vara da infância, Ministério Público, delegacia, a escola é um local de risco, é um local muito de vulnerabilidades, eu não quero nem que o nome da escola apareça, eu tenho um Disque 100. Eu não posso deixar isso assim, desse jeito. Mas dependendo de como essa criança está, eu vou ter sim que me envolver. Existem situações, essa criança não pode voltar para casa. Então, eu não consigo, algumas professoras me falam, mas é muito difícil o contato com o Conselho Tutelar. Existem os plantões, mas nem sempre a gente consegue entrar em contato. Não consigo, não atendem o telefone, eles falam que não tem carro para chegar até o local. Então, por favor, é delegacia mesmo, é polícia civil e militar. Eles vão ao local, né? Eles vão ao local, porque em algumas situações essa criança corre risco de vida se ela voltar para casa. Ela precisa ter a internação social que a gente fala, tá? Então, eu recebo crianças
em algumas situações que ela vai internar socialmente, até a vara da infância entender o que vai fazer com essa criança, existe alguém na família que vai poder ficar, tem condição moral e ética para receber essa criança, ela vai ter que ir para um abrigo, né? Vai ter que ter uma conversa com os pais, o que vai fazer? Bom, essas são as referências que eu utilizei. Eu queria lembrar que o que acontece na infância não fica na infância, né? Nós temos aí casos e mais casos de adolescentes com várias tentativas já de suicídio, com autoflagelação, e quando você vem trabalhar essa parte de saúde mental com eles, você observa o quão sofrido foi a sua infância e ainda está trazendo até essa atual idade, né? A resiliência do adolescente existe sim, mas ela precisa de um apoio. O adolescente é muito resiliente, ele sabe transformar as situações, ele sabe sim, mas ele precisa de um apoio, ele precisa de uma estrutura familiar, ele precisa de uma estrutura institucional, a escola, o ambiente da saúde, ele vai precisar. E eu queria agradecer